Nós nos humilhamos debaixo da Tua potente mão. Queremos lançar para o Senhor toda a nossa ansiedade. Fazemos isso porque confiamos em Ti. Como alguém que tem uma enfermidade, chega ali na sala, naquele consultório, e diante do médico rasga toda a sua história, porque sabe que aquela pessoa pode ajudar. Assim nós nos rasgamos diante do altar. Nós nos abrimos para confessar, Deus, as nossas doenças, as nossas queixas, as nossas causas. E te pedimos, Senhor, vem, toma o teu lugar. Médico de médicos, vem. Advogado fiel, justo, vem. Senhor dos senhores, vem. Autoridade máxima, justo juiz. Senhor, como nós olhamos e percebemos tantas coisas injustas, mas o Senhor permanece fiel, o Senhor é justo. Toma nossa causa em Tuas mãos, traz a justiça, faz brilhar o sol da justiça, que essas portas, Deus, que estão fechadas se abram em nome de Jesus. Aquilo que é nosso por direito e herança, o nosso lugar, o nosso aumento de salário, Deus, aumento nas vendas, aumento, Deus, onde colocar as mãos, a prosperidade, aumento de inteligência, aumento de sabedoria para negociar, para comprar, para vender. Senhor, dá-nos autoridade, poder e virtude, entendimento, coragem, olhos iluminados para batalharmos, para plantarmos, para colhermos. Ó Senhor, abençoa cada filha, cada filho que aqui está. Segundo a Tua bondade infinita, bênçãos sem medida sejam derramadas, porque nós confiamos em Ti. É importante que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. E nós te buscamos por fé e oramos em nome do Senhor Jesus. Lançamos a nossa necessidade no altar da Tua graça. E desde já celebramos, Deus, com ações de graça, sabendo que o Senhor é Deus e não há outro, que toda bondade, todo dom perfeito vem do Senhor, desce do Pai das luzes e alcança o nosso coração. Por isso nós te louvamos, por isso nós te bendizemos o nome, por isso nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. E você diz amém, e no espírito de oração você vai adorar ao Senhor. É o seu coração. Deus procura verdadeiros adoradores. Que Deus possa achar o nosso coração agora. Olha onde nós estamos. Estamos na casa do Senhor. Por que estamos? Por causa do Senhor. E se estamos aqui por causa do Senhor, nada mais importa. Nada mais importa. A ansiedade colocada nas mãos dEle. Agora é Ele. E agora sou eu e você. Adorando, bendizendo, servindo ao Senhor com alegria, por meio do nosso louvor. Vamos adorar a Deus. Deus é bom em todo tempo. Nós te amamos, Senhor. Obrigada por mais um dia de vida, obrigada pela família, por nossa família. Obrigada, Deus, por todas as coisas, pelas lutas, pelas vitórias, pelas conquistas, pela fé. Obrigada, Senhor, por Tua palavra. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, temos prazer em Ti. Te adoramos. Em espírito você sabe. Deus não vê como o homem vê. Nós te adoramos em espírito, Senhor. Nós te amamos, reconhecemos o Teu amor por nós. Amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Te entregamos nosso viver. Deus que te deu condições de estar aqui. Adora. Te entregamos nosso viver pra te adorar. Você adora. Meu prazer é Ti,
resto desse poder. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Ganhe esse dia, ganhe esse dia. Nós te adoramos, Senhor. Um dia na tua casa vale mais que 1000. Aleluias. Oh, nós te adoramos. Aleluias. Quem nos leis ao único. Te entregamos nosso viver. E você ama. Quem nos leis. Um dia vai fazer sentido. Você vai ver. Nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Se fiel no pouco, te colocarei sobre o muito. Seja fiel, seja fiel. Da fraqueza tiraram forças, da fraqueza tiraram forças. Oh Deus, aleluias. Renova-nos para a glória do teu nome. Renova-nos para o louvor da tua glória. Aleluia. Onde flui o amor. Que venha, Deus. Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar. É agora, Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus. O seu melhor, a sua vida, o seu louvor, o seu coração no altar. Aleluia. Onde flui o amor. Nós te adoramos porque te amamos, Senhor. Aleluias, aleluias, aleluias. Esse é o maior prazer. Não existe nada que se compare. Aleluias. Como é importante saber. Ele disse: eu vou deixar outro de mim mesmo. E ele será o Consolador. Deus cuida de você. Tua sombra direita, teu castelo forte. Se apegue com fé às verdades ouvidas. Deus é o teu consolo. Ele é a tua força. Deus cuida de você. Deus cuida de você. Quantas vezes a fidelidade de Deus já se manifestou? Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim. Esse aí vou levantar. Glória a Deus. Glória a Deus. E onde colocar a mão Vai se cumprir. Se não se cumpriu, vai se cumprir. Creia. não chore. Quem cuida de você não dorme. O guarda de Israel não dorme. Tem muita gente que te ama. Uma igreja, uma só alma, uma só fé, um só Espírito. Vai acontecer, vai acontecer. Já está acontecendo. Quando a igreja liga na terra, é ligado nos céus. Onde você cria, onde você chegou. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Os livramentos que você já passou. Aleluia, glória a Deus por isso. Aleluia.
Aleluia. Falou mesmo, falou mesmo. E onde colocar as mãos eu vou abençoar. E abençoa, e abençoa. Quem cuida de você não dorme. Não esqueceu, não dorme. Não vacila. Oh, Deus mandou que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Tu és Deus, Senhor. Vem Espírito Consolador. Vem Espírito de poder. Vem Espírito de vida. Ah, Deus. Enquanto nós estamos aqui, vai movendo a tua graça e visitando os aflitos, visitando os cansados, visitando os sobrecarregados, visitando. Vem com poder, Senhor. Toca poderosamente aquele que crê. Aleluias. Deus manda dizer, vai passar. Ainda que passando pelo vale da sombra da morte, Ele continua sendo o teu pastor. Ele continua sendo aquele que cuida de você. Não duvide, creia, 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 creia. Ele não perdeu o controle, Ele continua sendo Deus. Aleluias, aleluias. Ele é o Senhor que te sara. Ele é o Senhor que te visita. Ele é o Senhor que te abençoa. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Deus, nós cremos e por isso falamos. Aleluias. Bendito seja o teu nome. Te amamos. Amamos a tua presença. Confiamos em ti. Deus habita no meio dos louvores. O Deus que vive. Ele veio para que todo mundo nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna é esta: que conheçam a Deus como único e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. Sei que vivo está vivo, porque Ele vive. Ele é o teu consolo. Ele é o teu castelo forte. Ele é a tua mão, a mão que te ajuda. Ele está vivo. Fiel, fiel advogado. Eu sei que a minha vida não está ao sabor dos ventos. Ela está nas mãos. Que vivo está. Não tem coincidência, não tem acaso, tem o governo de Deus. Aleluia. Oh. Chegar a hora. Para isso nos preparamos como noiva. Aleluia. Adornamos cada dia. Então. Aleluias. Terei vitória, eu vencerei, da glória ao meu Jesus. Ao vencedor darei, porque Ele vive. Aleluia. Posso crer no amanhã. Cada dia, cada dia. Temor não há. Aleluia. Não tenha medo, que a minha vida está nas mãos e vivo está. Ele venceu. Ele venceu a morte. Ele venceu o pecado. Ele venceu. Ele venceu a parede da separação. Ele venceu. Aleluia.
Aleluia, podemos louvar o Senhor com nossas palmas, porque Ele é bom para nós. E não há outro. Aleluia, Senhor. Obrigada por teu grande amor. Obrigada por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Dá um olhar carinhoso para tua irmã, para teu irmão. E abençoa, profetiza. Aleluia. Amém? Podem sentar em nome de Jesus. Aleluia. Bíblia aberta, Romanos. Você sabe que o nosso texto básico, neste ano de fé, nós estamos usando como texto básico a palavra do Senhor quando ela ensina ao nosso coração, e nós cremos que Ele ressuscitou. Amém? Por isso a nossa pregação não é vã, a nossa fé também não. Não é vazia, não é oca, tem substância, tem valor. Romanos 10, capítulo 10, 17. Romanos 10, 17. Diz assim, eu sei, você deve ter marcado o texto que diz, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. E a pregação pela palavra de Cristo. Você volta os seus olhos para o versículo 8 de Romanos 10. Romanos 10, versículo 8 diz: porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. A palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares a palavra da fé que pregamos, se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça. Eu creio que Ele morreu para que eu tenha vida. Porque com o coração se crê para a justiça. E com a boca se confessa a respeito da salvação. Como crerão se ninguém anunciar? Então nós anunciamos a salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Quem crê no ressuscitado não é confundido. Amém? Mais uma vez, oremos. Senhor, nós levamos o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo. Sabemos que a nossa suficiência vem do Senhor. Nos humilhamos debaixo de tua poderosa mão. O Senhor nos conhece e sabe da nossa real necessidade. Conhece cada irmão, cada irmã que agora acompanha a transmissão. Deus, que seja mais do que uma pregação, uma mensagem, mas que tenha a eficácia de entrar e penetrar e separar a alma de espírito, de tal forma que vidas sejam abençoadas, transformadas, curadas, libertas, salvas, pelo poder da tua palavra, que não pode voltar vazia. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? O que nós vamos ver mais uma vez, e pela palavra, vamos conferindo coisas espirituais com espirituais. O que nós vamos ver mais uma vez é o poder da ressurreição. O nosso Cristo está vivo. Nós não cultuamos uma lenda, um mito, uma história. Nós adoramos aquele que vive. E porque nós temos uma relação com alguém vivo, é totalmente diferente. Eu tenho na minha casa, meu pai faleceu, mais de 30 anos, mas eu tenho um retrato dele. Quando eu olho para o meu pai, que já faleceu há 30 anos, eu sei que ele foi um homem honesto, um homem bom, fez tudo que podia para me dar o melhor, fez tudo que estava ao seu alcance. E eu respeito, olho, admiro, respeito, mas sei que ele está morto. Eu tenho minha mãe tem 85 anos, ela está viva. Eu chego, eu olho para ela da mesma forma, admiro, respeito, mas eu tenho uma relação com ela e ela está viva. Se eu fizer alguma coisa que lhe for desagradável, ela vai falar.
Se eu fizer alguma coisa boa, ela vai falar, porque ela pode trocar comigo. Ela não vai ficar só ouvindo a minha história. Oh Pai, como o Senhor era bom, como foi bom ter o Senhor, como o Senhor se dedicou, o Senhor fez o que pôde, de tanta dificuldade, meu Pai, mas o Senhor enfrentou tudo. Agora se eu chego para minha mãe e digo, mãe, você passou por tanta coisa difícil aí, olha eu aqui, olha a minha vida, eu tenho tanto a te agradecer. É diferente. Uma relação com o morto, uma relação com o vivo. Quem você adora está vivo ou morto para você? Tem filhos hoje que não fazem certas coisas que gostariam de fazer em memória, em respeito ao pai que está morto. Não fazem. Mas o pai não deixa de estar morto. Não é assim? Você respeita a memória do seu pai, mas ele está morto. A diferença é que o nosso Pai, o nosso Redentor, está vivo. E esta ideia tem que estar bem separada na nossa cabeça. Eu sirvo ao morto, aquele que foi à cruz do Calvário, que verteu seu sangue, que pagou um alto preço, que foi cuspido, que foi encravado, que morreu. Ou eu sirvo agora, em novidade de vida, ao ressuscitado. Porque uma igreja evangélica pode servir de coração ao morto. Ela vai respeitar o que está escrito, ela vai ler a Bíblia, ela vai cultuar, ela vai cantar. Mas na vida comum, no dia a dia, aquele Jesus é só uma lembrança. A mesma lembrança que mantém os filhos educados, mas é só uma lembrança. Jesus não quer ser uma lembrança, uma memória, Ele quer ser Senhor de nossa vida no dia a dia. Por isso eu vou estar com vocês todos os dias até o fim, a consumação dos séculos. Até que chegue a hora do para sempre, do eterno. Quem você serve? Só você pode saber, entenda. O que está aí dentro da sua cabeça, como você elabora chamamento e vocação. Como você elabora ler a sua Bíblia, porque tem diferença. Se eu leio esse texto aqui como um argumento histórico, foi 2000 anos, e a cidade, e o rio, perfeito, é verdade, é um argumento histórico, é um texto, é claro, mas isso aqui tem eficácia quando sai daqui para a minha vida? Será que agora eu leio a palavra da fé que pregamos, ela está dentro de ti, na tua boca, no teu coração. E se você crer e confessar que Deus ressuscitou Jesus, você é salvo. Tem diferença. Amém? Deus ressuscitou a Jesus, Ele está vivo. Ele está vivo na sua casa. Sabe naquele lugar que ninguém nem sabe que você é crente? Ele sabe que você é crente, Ele está na sua casa. Sabe lá no trabalho, na faculdade, na escola, no caminho? Ele vai saber, Ele sabe quem você é, porque Ele está vivo. Ele disse que estaria conosco, Ele está vivo. Ora, uma coisa é respeitar uma memória e outra coisa é respeitar alguém vivo. É diferente, os comportamentos são diferentes. Se eu respeito o vivo. Diz a palavra de Deus, então peço que você venha agora. Nós vamos para Romanos. Falamos de Romanos, não foi? Lemos o texto? Muito bem. Vem comigo em Romanos 7. Agora, só volta um pouquinho de nada. Romanos 7. Com o coração se crê. Vamos voltar àquela ideia. Coração se crê. Romanos, capítulo 7, versículo 4. Já temos trabalhado esse texto, então só volta e passa, ó, as memórias, passando, repassando. Diz assim o texto, vamos juntos, diz, 7:4. Assim, meus irmãos, é lógico que está dentro de um contexto. Paulo estava cuidando de uma situação específica, mas nós vamos tirar da letra a informação que é eterna. Qual é a informação que é eterna? Ele diz assim,
Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo para pertencerdes a outro. Que outro nós pertencemos agora? O texto vai dizer: a outro, àquele que ressuscitou dentre os mortos. E desta forma, entendendo que agora eu pertenço àquele que ressuscitou dentre os mortos, o que eu faço? Eu frutifico. Se você entende que você serve a um Deus que está vivo, a um Cristo ressuscitado, naturalmente você entende que a semente em você implantada foi semente de vida e você vai produzir fruto. A árvore boa produz bom fruto, produz fruto bom. Você frutifica. Por que você frutifica? Porque você sabe que a semente de vida eterna foi plantada no seu coração. O Deus que vive também é o mesmo Deus que cuida da sua videira. O mesmo Deus que limpa, o mesmo Deus que poda, o mesmo Deus que corta, porque Ele está vivo ali, acompanhando o crescimento, acompanhando a sua planta, a sua vida. Você, eu. Para pertencer a outro, pertencer a quem? Pertencer a quem? Ao que ressuscitou. A quem você pertence? Ao ressuscitado. Amém? Então vamos lá, diz a palavra de Deus, abra sua Bíblia em Coríntios, volta comigo em Coríntios, que é o nosso texto base, Coríntios 15, e nós vamos entender agora o poder da ressurreição de uma forma muito prática. Uma pessoa que experimentou o poder do ressuscitado, diante do ressuscitado. Aí você pode pensar logo, foi Paulo. Paulo também. Mas esse aqui foi muito forte. Oh, meu Deus, foi muito lindo, muito perfeito. E tem tanta coisa para ensinar. 1 Coríntios 15 diz, 15, versículo 1, diz assim: coloca o teu coração aqui, ó, vamos passo a passo. Irmãos, venham lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele, pelo evangelho, também sois salvos, olha, interessante, se retiverdes a palavra ou a pregação do evangelho, tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Né? E a gente já conhece o texto aqui ao lado que diz: se você não entende que o ressuscitado está vivo, a pregação é nada, é vã, e a fé também é vã. Então ele falou: se você deu crédito que eu falei, então tem sentido. Se você não deu, de fato, é vão. E aí ele continua: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu. Olha o que ele recebeu, e ele deu à igreja a informação, ele não escondeu não, ele entregou tudo. Diz que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então não tem acaso, não tem quem sabe, a Escritura está se cumprindo. Tudo que estava escrito se cumpriu. Ora, eu cá na minha inteligência, já fico aqui pensando, matutando, se tudo se cumpriu, estava escrito, então se cumpriu, então o que está escrito ainda vai se cumprir? Se é um passo a passo? Se tudo que estava lá, por mais absurdo, estranho que pareça, a Virgem vai conceber, que coisa estranha, mas aconteceu. Ele tomou sobre si, ele ressuscitou. Se aconteceu de fato, então a sua vinda e a vida eterna também vão acontecer. Olha eu cá, inteligente como sou, com a mente de Cristo funcionando, trabalhando para encontrar com o noivo. Diz o texto: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou. Eu recebi e estou entregando para vocês. E ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E continua
5. E apareceu a Cefas, que é Pedro, e depois aos 12. E depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais, naquela época, lógico, a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Aí vem a chave. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. O ressuscitado, Jesus aparece aos 12, Jesus aparece aos 500, mas Jesus foi visto por uma pessoa bem especial que o texto vai destacar. Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Tiago. Tiago. O texto destaca uma figura e diz Tiago, dá nome. O texto quer chamar a atenção. Diz que esse Tiago, ele viu o ressuscitado. Ele viu o ressuscitado. Mas quem será esse Tiago? E aí eu vou pedir a você que abra a sua Bíblia em Mateus. Mateus 12. Tiago, só guarda o nome dessa pessoa, ela é muito importante. Mateus 12. Esta pessoa viu o ressuscitado. Ele viu o ressuscitado. Aleluias. E quando você encontra o ressuscitado, tudo muda. Aleluias, Deus é bom. Mateus 12. Podemos? Mateus 12, 46. Mateus 12, 46 vai dizer assim. E falava Jesus ainda ao povo, eis que sua mãe, só vai no passo a passo, não antecipa, vai com calma e deixa o Espírito Santo cortar seu coração pela palavra. Ele falava ao povo, sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora procurando falar-lhe. E alguém disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém, ele respondeu ao que trouxe o aviso, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Estendendo as mãos para os discípulos, disse, eis mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, este é meu irmão, irmã e mãe. Aleluia. Jesus está pregando, e vamos imaginar que Jesus agora está fazendo culto. Jesus é o pastor do culto. Jesus é o pastor do culto. Ou Jesus é o juiz da sessão. Ou Jesus é o médico da cirurgia. Ou Jesus é o pedreiro da obra. Não importa. Ele estava no seu ofício. E nós respeitamos o nosso ofício. Se você trabalha, você respeita o seu trabalho, você respeita a sua competência, você respeita o que você faz. Lógico. E lá estava Jesus fazendo o que ele faz, com excelência, pregando, ensinando. De repente, no meio do serviço de Jesus, a família dele aparece. Jesus está pregando. Poderia ser um advogado, poderia ser um juiz, poderia ser um médico. Ele estava no seu ofício. E a família diz, alguém manda um recado, quero falar com Jesus. Eu quero falar com Jesus. Quem está lá fora? Mãe e irmã de Jesus. Irmãos de Jesus. Quero falar com Jesus. Qual é a ideia que passa para você? Se você está fazendo alguma coisa que é tão importante para você, que é o seu trabalho, que é o seu lugar, que é o seu lugar de realização, e a sua família está lá fora, nem dentro estava. As pessoas estavam dentro, mas a família estava onde? Fora. Não comungavam da mesma ideia. Estavam fora. E pior, estavam fora e puxando para trás. E desqualificando o que Jesus está fazendo. Jesus, o que você está fazendo é tão bobo, é tão sem graça, é tão sem sentido. Para aí, vem cá conversar com a gente. O que você está fazendo é tão sem, sabe, lógica. Para aí o que você está fazendo, vem falar com a gente. Foi isso que eles fizeram. Porque é importante entender isso. Entenda, a família de Jesus não dava crédito a Jesus.
O que Maria sabia, guardava no coração. Mas o tempo foi passando e as coisas foram acontecendo e Maria se envolvendo com aquilo. Ela, não sei se esqueceu, se acomodou, porque às vezes a gente fica assim, né? Meio esquecido e meio acomodado de quem é Jesus para a gente, de quem é Jesus. Então diz o texto que Jesus vem e fala, quem é? Quem é a minha família? E é uma resposta para você. Quem é a sua família? De verdade. Todo aquele que faz o quê? A vontade de Deus. Então não fique, não entre num processo de tristeza, de angústia. Eu não sei. Sua família é quem faz a vontade de Deus. E quem não faz? É sua família, de sangue, é. Mas você tem que ter misericórdia. Lembra de Jesus na cruz? Pai, perdoa. Perdoa por quê? Não sabe. Entenda isso. Entenda para a família dele. Ele era aquele Jesus que jogava bola, ou que brincava, ou que andava, ou que comia comida que Maria fazia, ou que as irmãs faziam. Entende isso? Na cabeça deles era Jesus, era Jesus. Para a cidade de Jesus, ele era só mais um habitante, mais um morador naquele bairro. Triste é porque quando a gente conhece Jesus só como mais um morador, ou mais um religioso, ou mais um alguma coisa, a gente não experimenta sinais, maravilhas e prodígios, porque ele não pode fazer sinais na sua terra. Não pôde. Diz o texto, vem comigo agora em Mateus 13, um pouquinho à frente, agora só que é no 55, por isso você vai ter que virar a folha 55. Aleluia. Mateus 13, 55. Podemos começar no 53, só para o contexto, acompanhar aqui a leitura. Diz assim, olha isso, presta atenção. Se a sua família te despreza, eles não conseguem ver quem você é. Tem razão disso? Pode ser. Pode ser. Tenha calma. Jesus não perdeu a certeza que ele veio buscar e salvar quem estava perdido. Nós não perdemos essa certeza. O evangelho que nós pregamos é para buscar e salvar, e não para jogar ninguém no inferno. Amém? Julgamento não é nosso. A gente prega salvação. A gente prega vida eterna. Só isso. Que é só o que podemos fazer. 53 diz, Mateus 13, 53 diz, tendo Jesus proferido essas palavras, retirou-se dali, e chegando à sua terra, o lugar dele, sua casa, chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga de tal sorte que se maravilhavam e diziam, de onde vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? De onde vem isso? Que surpresa! Que tremendo, que bonito, é poder, é milagre. De onde vem isso? Passando a fase do espanto, aí já vem a fase da crítica. Eles dizem assim, não é este o filho do carpinteiro? Como é que ele pode fazer isso? Não é ele o filho do carpinteiro? Não se chama Maria, sua mãe Maria, e seus irmãos, quem mesmo? Tiago, José, Simão e Judas. Tiago, lembra do Tiago? Diz lá, Tiago, José, Simão e Judas. Não vivem entre nós as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se, ficavam sem entender como é que aquilo estava acontecendo. Aí Jesus vem e explica. Que Jesus não deixa a gente sem resposta, ele sempre explica. E é a explicação que ele quer dar ao seu coração. Era lógico. Olha a lógica que eles falam. Não é este o que mora aqui na terra? Não é este filho de Maria, irmão de Tiago, irmão de Judas? Percebe que tem uma lógica? Tinha uma lógica. E se as pessoas só enxergarem Jesus pela lógica,
Eles vão dizer que foi só um homem que lá na cruz morreu e foi um homem bom, né? Assim como Gandhi, bom, como o Buda, porque Buda pode ser a pessoa que está naquele momento investida de poder, como quem mais? Qualquer um desses grandes líderes. Mas Jesus não é um grande líder religioso, ele é o Senhor da glória, o Deus vivo que habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Eu olho para o texto e vejo que eles têm lógica em entender o que estavam, falar o que estavam vendo. Eu conheço, é o menino que estava ali, é o filho do carpinteiro. Esse Jesus era um bom filho, não ia deixar o pai ficar trabalhando sozinho, deveria ajudar. Então eles sabiam qual era o ofício, eles sabiam que era Jesus, eles sabiam. E quando viram Jesus falando daquela forma, eles ficaram maravilhados. Mas ainda não viram Jesus como Senhor, Senhor da glória, como Messias, como o Redentor, como a promessa. E como não conseguiam enxergar Jesus dessa forma, diz o texto, olha isso. E 58, e não fez muitos milagres ali. Por quê? Por causa da incredulidade. Se eu só consigo ver Jesus como o Messias de Israel, porque os judeus até hoje nem veem isso, não é? Os que não são messiânicos, eles não conseguem enxergar. Se eu não enxergo Jesus como ele é, não tem sinal. Porque a nossa vida é uma vida por fé. Os sinais acompanham os que creem. Eu preciso acreditar em que Jesus? Só naquele? Não. No filho do carpinteiro? Não. No irmão de Tiago? Não. Eu já entendi. Eu tenho que pertencer a outro, a saber o que ressuscitou. Acabamos de ler. Amém? Não é verdade? Sua Bíblia é aberta em João, Evangelho segundo João. Vai conferindo coisas espirituais com espirituais. Olha que coisa mais linda. É a palavra do nosso Deus viva e eficaz. Se a tua família não consegue entender quem você é, saiba você quem você é. Jesus nunca teve dúvidas quanto à sua identidade. João 7. João 7. Tranquilo? João 7. Faremos a leitura a partir do 3. João 7, 3. Anota, grifa, depois confere. Diz assim a palavra do nosso Deus. Olha que coisa tremenda. O texto já chama, o texto diz a incredulidade dos irmãos de Jesus. Então, passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia e porque não desejava percorrer a Judeia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Perfeito. Ora, a festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos, estava próxima. 3. E aí a gente começa. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar, vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Ora, se você é tão bom e quer ser conhecido, vá para um lugar que tem gente, vai mostrar isso. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Qual é o finzinho? O que diz o 5? O que diz o 5? Pois nem mesmo eles, nem mesmo os seus irmãos criam nele. Na verdade, o que eles estavam falando era uma zombaria. Se você é tão bom, vai lá e faz. Querem te matar, tudo bem, querem te matar lá, mas vai lá, faz. Você não é bom? Você não faz coisas? Vai se mostrar. Como é que você quer ser reconhecido como Messias, ser reconhecido como Deus, se você não vai para o meio do povo? Vai lá. Mas vai lá, nesse lugar que querem te matar. Vai lá, no lugar que estão te perseguindo. Vai lá, no lugar que ninguém te honra. Vai lá. Por que eles mandaram Jesus? Porque eles não acreditavam em Jesus.
Quem não acreditava? Seus irmãos. Nós conhecemos um deles. Quem era? Tiago. Sua Bíblia é aberta em Tiago 1. Aí nós lemos lá em Coríntios, 1 Coríntios 15, que Tiago, esse irmão que não acreditava, ele se encontrou com Jesus, que Jesus o ressuscitado. Agora sua Bíblia é aberta em Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 1. Ele encontrou com o ressuscitado. E o que acontece com o nosso coração depois que a gente encontra o ressuscitado? Mesmo tendo todos os motivos para não acreditar nele. Porque era irmão de Jesus, viveu na casa com Jesus, comeu a comida que Maria fez, brincou com Jesus. Tiago não acreditava em Jesus, zombou de Jesus, não dava crédito ao que Jesus fazia. Esse era Tiago. Mas diz em Coríntios 15, que ele, em Coríntios 15, 7, que ele encontrou com o ressuscitado. E quando a gente encontra com o ressuscitado, independente da nossa história de incredulidade, porque o que estava no coração dele era incredulidade, não é isso? Nem seus irmãos acreditavam nele. Mas quando você encontra com o ressuscitado, muda. E como é que muda? Olha só, Tiago 1. Agora ele vai abrir a carta, se apresentar. Olha o que ele vai dizer. Tiago, servo de Deus. O que mais ele disse? E servo e do Senhor Jesus Cristo. Ele é servo de Deus e servo também do Senhor. Ele não está falando do maninho. Ele não está brincando mais. Agora ele diz, ele é Senhor, ele é o meu Senhor. E dele, do ressuscitado, não do meu maninho, não do crucificado, daquele que ressuscitou. Percebe como muda? Quando eu entendo que sirvo a Jesus ressuscitado, eu tenho um tratamento diferente com ele. Como é que eu trato? Senhor. E do Senhor eu sou serva. Daquele Cristo que eu não entendia quem era, eu colocava na cruz, eu pegava, eu tirava fora, eu fazia e eu acontecia, eu carregava e eu levava, e eu brincava, e eu fazia aquelas coisas de religioso que não sabe o que está fazendo da vida. Com esse, mas com o ressuscitado, ai de mim brincar com aquele que está vivo. Jesus nos dias da sua carne veio cumprir. Por isso ele sofreu o que sofreu. O ressuscitado veio para dar vida. É diferente. Assentado, recebeu um nome que está acima de todo nome que se pode nomear. Por isso causa estranheza quando você vê Jesus brigando com o diabo no altar. Que coisa mais estranha. Então diz o texto, porque ele está, e principados e potestades estão debaixo dos pés dele. Isso que diz a Bíblia. Mas Gálatas 1. E aí, nós estamos quase encerrando. Gálatas 1, volta lá. Vai rapidinho. Gálatas 1, versículo 19. Eu tenho um irmão de Jesus que não acredita nele, que não acredita no ofício dele, que não acredita no que ele faz, que não acredita em nada. Agora eu já tenho um irmão que viu o ressuscitado e agora diz, não, ele não é só meu irmão, ele é meu Senhor. Ele é meu Senhor e eu sou servo dele. Esse Tiago, Paulo vai escrever à igreja, ele vai dizer assim do Tiago, Gálatas 1, juntinhos, versículo 19. Gálatas 1, 19. Juntas? E não viu outro duas palavrinhas-chave, dos apóstolos, senão Tiago, irmão de quem? Irmão do Senhor. Eu não vi outros dos apóstolos. Quem é Tiago hoje para a igreja? Um convertido que agora diante do ressuscitado, o que ele passa a ser para a igreja? Apóstolo é enviado.
Agora ele é um homem enviado à igreja. Enviado para tomar conta da igreja. Percebe? Quando a gente olha para a nossa família e diz, está tudo perdido, eles estão zombando da minha fé, eles não acreditam em nada que eu faço, eles não honram o que eu sou. Viu só? Eles têm que conhecer quem? O ressuscitado. E quem vai revelar o ressuscitado? Nós. Porque a fé que pregamos está onde? No coração, está perto de ti, na tua boca e no teu. Quem revela somos nós. Que Cristo nós estamos revelando à nossa família? Que Cristo nós estamos revelando às pessoas? Que Cristo é esse? Aquele lá ou aquele de cá? Mas diz o texto que esse homem que hoje é um apóstolo e é irmão de Jesus, ainda em Gálatas, Gálatas agora 2, vem comigo, 9, Gálatas 2, mesmo Gálatas, capítulo 2, versículo 9. Olha isto. Ele não está aqui porque ele é irmão de Jesus, ele está aqui porque ele foi enviado da parte de Deus. Quando você se converte de verdade. Não é herança. Filho de pastor, pastor é, não é herança, é conversão. É olhar para aquele que vive. Quem vive? Jesus. Amém? O ressuscitado. E quando acontece isso, olha só, 2:9. E quando conheceram a graça que me foi dada, Paulo falando, Tiago, Pedro e João, que eram reputados o quê? Coluna. Podemos parar aqui. Coluna. Agora Tiago é coluna da fé dos judeus em quem? Em Jesus. Judeus que queriam conhecer Jesus seriam ensinados, porque ele disse, agora nós vamos dedicar a oração e a pregação, a palavra. Então eles eram ensinados por Tiago. Quem é Tiago? Coluna. Aquele que riu, aquele que zombou, aquele que desonrou, agora é coluna, sustento da igreja. Haverá coisa demasiadamente grande para Deus? Para Deus tudo é possível. É você que vai dizer no seu coração a quem você serve. Porque a quem você serve é a quem você vai mostrar. Se mostrar o Cristo no dia da sua carne, as pessoas vão rir, vão zombar, vão fazer samba, vão brincar. Mas se você mostrar, e se eu mostrar o Cristo ressuscitado, a Bíblia diz, muitos verão essas coisas com temor e confiarão em quem? No Senhor. Esse é o nosso trabalho, amém? Porque assim, diz o Senhor, assim nós cremos, amém? Você pode louvar ao Senhor com as suas palmas, porque Ele é bom para nós? Deus é bom para nós, Deus é bom, aleluia. Obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada. De pé, se coloque de pé. Em nome de Jesus, amém? Nós vamos fazer uma oração. Será a oração pela oferta, será a oração final. E você vai para sua casa em perfeita vitória. O tempo de Deus é tempo kairos conosco. 1 hora é suficiente para que Ele mova céus e terras e nos abençoe. Porque basta uma palavra.